Bem, gente, então o pessoal vai chegando, nós vamos então iniciar a aula nesse momento, lembrando que, bom, lembrando que a aula é sempre gravada, né? Então é bom até que vocês depois podem compartilhar e assistir novamente, enfim, podem fazer como acharem melhor, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar. Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Pelo menos me ouvindo. Se estiverem me ouvindo, já tá bom. Bom dia quem está chegando agora. Tá, muito bem. Obrigado, Caio. Então, se por acaso a ligação cair, vocês me avisem, que às vezes eu nem percebo que o microfone não está funcionando ou coisa assim, mas me avisem para a gente continuar, tá bom? Essa é a nossa primeira aula online, ao vivo, na verdade, e que bom que podemos conversar desse jeito. Nós não vamos usar o nosso material da educação socioemocional hoje para essa primeira aula com vocês, online, ao vivo. Assim, nós preparamos um outro material junto com a Escola da Inteligência. Então, é um material à parte do material que vocês têm, então não precisam se preocupar com o livro de vocês. Nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre saúde mental em tempos de pandemia, que é o período que nós estamos, né? Eu acho que já estamos quase que acostumados com isso, mas ainda faltam algumas questões que a gente precisa se orientar melhor. E quando isso acontece, quando nós temos esse monte de dúvidas, por exemplo, que estão surgindo, que surgiram, a gente percebe que é mais complicado do que a gente imaginava que fosse. Por exemplo, quem em sã consciência iria achar que ficar praticamente o dia todo dentro de casa seria ruim? Talvez muitos de nós gostamos de ficar em casa, outros não. Mas se alguém dissesse para vocês, ou para aqueles que trabalham, olha, a partir de hoje vocês vão ficar 3 meses em casa, sem poder sair para a rua, sem fazer nada, só assistindo TV, o que quer que seja. Talvez a gente, num primeiro momento, até ia gostar dessa ideia, né? Mas, infelizmente, não é assim que está acontecendo. Nem sempre é tão fácil assim. Então, dúvidas são inerentes a essas coisas novas que nós estamos vivendo, né? Aula à distância, encontros online com os amigos, pelo WhatsApp, por redes sociais, enfim. Tudo isso apesar de nós já estarmos acostumados com redes sociais e assim por diante, mas do jeito que está agora, é tudo novidade para nós, né? Aulas online, enfim, nós precisamos nos acostumar com tudo. O que nós pensamos para essa aula de hoje é não de dar respostas ah, fechadas para vocês ou respostas prontas ou que aquilo que nós formos falar aqui vai 100% ajudar vocês nesse período de pandemia, mas é de dar algumas dicas de como a gente pode viver melhor nesse período. Não é que isso vai resolver todos os problemas, mas nós queremos de alguma forma tentar ver como a gente pode viver um pouco melhor nesse período. Então, algumas dicas que nós preparamos para vocês. Primeiro, fujam desesperadamente, como fogem da morte, dessas benditas ou malditas fake news. Né? Bom, só para parecer óbvio, mas fake news, fake, falsa, news, notícias, são as famosas notícias falsas que circulam pela internet. E como nós agora estamos mais tempo em casa, mais tempo conectados, nós estamos muito mais propensos a recebermos notícias falsas do que antes.
Não só nós, mas imaginem, por exemplo, o avô, a avó de vocês, ou o tio mais idoso, ou aquelas pessoas que não podem sair muito, né? Elas estão, talvez elas estavam acostumadas a tomar sol na praça, jogar dominó, ir para o mercado todos os dias, enfim, tinha uma rotina. Hoje eles estão em casa, e muitos deles aprendendo a usar WhatsApp, Facebook, o que quer que seja. Eles estão muito propensos a receberem notícias falsas todos os dias no celular. E isso pode prejudicar demais a saúde mental deles, e nossa também, evidentemente. E o ruim das notícias, das fake news, é que quando a gente olha para elas, teoricamente aquilo poderia até ser verdade. Ou seja, não é, por exemplo, algo exorbitante, assim como, hoje eu vi um tubarão voando na frente da minha casa. Quer dizer, isso é ficção. Mas as notícias falsas, elas têm um quesinho ali de que aquilo até que poderia ser verdade. E isso que torna elas tão perigosas assim. Eu trouxe alguns exemplos para a gente olhar. Eu vi isso no Facebook de uma amiga, de uma conhecida, dizendo que a babosa, que alguém descobriu, babosa não, isso aqui é boldo, que alguém descobriu que o chá de boldo combate os sintomas da Covid-19 em 3 horas. Alguém sabe para que serve o chá de boldo? Alguém já tomou chá de boldo? Alguém conhece o chá de boldo? Quem já tomou o chá de boldo? O chá de boldo é indicado para quando você está ruim de estômago, está passando mal, com ânsia de vômito, sei lá. Não façam isso, mas algumas pessoas, quando bebem demais, ficam de ressaca no outro dia. O chá de boldo, ele faz você vomitar. Resumidamente, o Lucas Albertini ajudou. É muito ruim. É muito ruim. O chá de boldo é muito ruim. Tem gente que mastiga as folhas, né? Essas folhas aqui pode mastigar, enfim. Mas o chá, se tomar frio, então é muito pior. Muito pior. O chá de boldo, ele ajuda para algumas coisas. Mas é evidente que ele não vai ajudar a combater a Covid-19. Agora imagine que o vovô e a vovó, ou você, ou quem quer que seja, tenha um pé de boldo no quintal, e aí alguém te manda isso, dizendo que o chá de boldo vai combater os sintomas em 3 horas. Eu tô louco para sair de casa, mas eu não estou saindo de casa porque estão pedindo para ficar em casa e para não passar, para não correr o risco de passar isso para as outras pessoas. E aí eu vejo uma notícia dessa, o que, que eu vou fazer? Como eu estou com tanta vontade de sair de casa, eu vou acreditar naquilo. Eu vou lá no quintal, faço um chá de boldo, espero umas 2, 3 horas, vazo para a rua e coloco em risco a minha vida e a vida das outras pessoas. Então, percebe? Esse é o risco das fake news. Até poderia ser verdade, tem um fundo de, um quê de verdade nisso, que o chá de boldo poderia ser, se fosse estudado, se de repente isso pudesse mesmo acontecer, mas não é o caso, né? Não é o caso do chá de boldo. Mas esse é o perigo delas. As pessoas podem acreditar que o chá de boldo vai ajudar a, a combater os sintomas da Covid-19. Ela serve para muita outra coisa, mas não vai me proteger contra a Covid-19. Então, cuidado. Vocês viram essa notícia? O governo da Rússia solta 500 leões nas ruas para garantir a quarentena. Eu achei muito massa essa notícia, muito engraçado. De que, bom, os russos são meio malucos mesmo, eles não estão. Tá travando o áudio. Tá, Gabriel. Tem mais alguém? Tá travando o áudio ou só pro Gabriel? Talvez seja só para o Gabriel. Não Gabriel, se tiver travando ainda, você sai e volta de novo, que às vezes volta ao normal, tá bem? Enfim.
Mas vamos continuar. Eu achei muito, mas obrigado por avisar, tá? Eu achei muito engraçada essa notícia. O governo da Rússia solta 500 leões nas ruas para garantir a quarentena. É sabido que os russos são meio malucos da cabeça, né? Eles não, às vezes quando tomam umas vodka a mais, eles ficam meio fora de si. E aí quando eu vi essa notícia, eu pensei assim, caramba, que maravilha isso, né? Tá resolvido o problema da quarentena em São Paulo. Vamos largar os leões na rua e pronto. E muita gente acreditou nisso. Muita gente acreditou nisso. Que realmente eles tinham soltado 500 leões nas ruas para garantir a quarentena. Percebe? Aí é que tá. Já solta, enfim. Aí é que tá. Poderia ser verdade? Poderia. O governo russo poderia ter, de alguma forma, ter feito isso, né? Mas não foi o caso. Era só uma piada para alegrar as pessoas. Alguém conhece essa senhora aqui? Dessa foto? Tá bem machucadinha, né? Mas alguém conhece? Essa é uma atriz da Globo. Era uma atriz da Globo, ela faleceu. Eu acho que o nome dela é Beatriz alguma coisa. Não me foge o nome dela agora, mas eu sei quem é. E aí, ano passado, ano retrasado, nas eleições, surgiu essa foto aí com o que está escrito aí. Essa senhora foi agredida por petistas na rua quando gritou Bolsonaro. Isso na época das eleições, né? Isso foi espalhado por, por, por muitas pessoas que os petistas estavam agredindo outras pessoas na rua, né? Depois, claro que ela, essa senhora, essa atriz, ela veio a público dizer que ela tá com essa cara machucada porque ela teve um, um acidente em casa, caiu, machucou o rosto e tal. Quando a gente olha para isso que está escrito ali poderia ter acontecido, ou seja, teria probabilidade de acontecer? Teria, a gente nunca sabe o que as pessoas são capazes de fazer umas com as outras. Agora imagine uma notícia dessa na época da eleição, espalhando, dizendo que os petistas estavam batendo em pessoas na rua que gritaram Bolsonaro. Poderia ser o contrário também. Poderiam ter pego essa foto e escrito: essa senhora foi agredida por bolsonaristas quando gritou Lula livre. Poderia ter acontecido? A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. Mas veja, nesse caso específico, isso foi mentira. E muitas pessoas acreditaram nisso, né? Que isso realmente tinha acontecido. Na verdade, ela teve que depois publicar a foto e dizer: não, gente, a minha foto foi usada tal para essa fake news. Algo parecido eu vi outro dia, não sei quem de vocês assiste The Walking Dead, ou assistiu a série, ou está assistindo a série. Um dia desse eu vi uma foto do policial lá, que agora me foge o nome. Se alguém quiser me ajudar com o nome do policial do início da série, fugiu agora. Mas enfim, no primeiro episódio, nos primeiros episódios, acho que no primeiro episódio da série, ele tá no hospital com cara de doente, assim, né? Todo porque levou um tiro e tal. E aí pegaram, é o Rick, muito bem, obrigado, Lucas, é o Rick. Então pegaram essa foto dele deitado no hospital, suando, né? Todo branco e tal e colocaram assim, olha, esse rapaz está internado no hospital X e precisa de sangue não sei o que, não tem família e tal. Então, quer dizer, pegaram uma foto de uma série de TV e colocaram isso na internet. Então, veja, poderia ser, poderia, né? Mas não era o fato. Fake news das piores que há. Qual dessas fotos é a verdadeira foto e qual é a que foi manipulada? Alguém viu isso? Ou alguém já viu essa foto? Essa é a Manuela Dávila, ela era a candidata a vice-presidente junto com o Haddad. Qual delas é a verdadeira e qual é a falsa? A primeira é a primeira é a verdadeira, a Aline está falando. Alguém colocou ali que a 2. A segunda é a verdadeira, claramente.
A segunda do Jesus é travesti? Não, Otávio, não é assim, cara. Ai, ai. A primeira. Essa foto, ela circulou muito na internet também, na época da eleição da Manuela Dávila. Lamento informar, mas essa primeira foto, essa aqui, está escrito rebele-se, essa é a foto verdadeira. E essa daqui, Jesus é travesti, é a que foi manipulada. E por que essa foto foi manipulada desse jeito? Ou seja, foi alguém. Eu sei, Otávio, tô zoando com você também. Mas a gente sabe que essa é uma foto. É, é uma foto falsa, né? Essa aqui, claro que a imagem dessa daqui está um pouco diferente, está meio azulada e tal. Mas, enfim, se a gente olhar, por exemplo, Rebelde-se, a Manuela Dávila poderia, em alguma ocasião, ter usado uma camiseta dessa escrito Jesus é travesti? Poderia, porque, enfim, nós vivemos num país livre e cada um usa o que quer. Ninguém, né? Ela, se ela quisesse, ela poderia ter feito isso. Mas não foi o caso, né? Oi, quem está falando aí? Deixa eu ver. Tá. Nós vivemos num país livre, certo? Se eu quiser sair na rua com uma camiseta escrito Jesus é travesti, alguém vai me prender? Não, né? Eu tenho essa liberdade. Nós vivemos num país livre que isso poderia acontecer. Claro que é uma ofensa aos cristãos, né? É uma ofensa aos cristãos. Agora imagine isso na época da eleição, uma candidata a vice-presidente tem uma foto dessa espalhada pela internet escrito Jesus é travesti. O que que eu, como cristão vou dizer? Poxa, que ofensa isso, né? Não vou votar nessa chapa porque ela ofendeu os cristãos, né? Então, essa foto da direita do Jesus é travesti é falsa e foi manipulada. Ah, tem que ter respeito, claro, né? A minha liberdade não pode faltar com respeito às pessoas. Mas o que eu quis dizer é que ninguém iria impedir a Manuela de usar essa camiseta aqui. Quem teria que ter essa noção de respeito, né? Seria ela própria, mas não poderia, não seria proibido por lei dela fazer isso, né? Ah, Gabriel, eu acho que é a sua internet, então, que está travando um pouquinho, porque os outros estão conseguindo ouvir. Tenta, não sei se tem mais coisas ligadas à sua internet aí, tenta desconectar alguma coisa que aí de repente sobra mais espaço ou mais conexão para você, tá? Desculpa, lamento, mas acho que é a sua internet mesmo que tá ruim. Enfim, vamos tentar continuar aqui, tá bom? Qualquer coisa você acessa no YouTube depois, a gravação fica disponível lá, mas tenta acompanhar por aqui também, tá bom? Então, o que a gente estava dizendo? Bom, essa foto aqui da direita é falsa, mas veja, uma notícia dessa, até eu perceber, até alguém disse aqui, o Tito, acho que falou antes, que a segunda está meio azulada, né? Mas, por exemplo, eu estou sem fazer muita coisa em casa e eu não percebo esse detalhe, eu não vejo essa primeira foto, mas recebo só essa segunda, eu não vou me preocupar se ela está melhor ou pior. Eu vou me ofender com o que está escrito aqui. Então, tem que tomar cuidado com as fake news, né? Para me ajudar. E como é que eu vou evitar esse tipo de coisa? Evitar fake news. Não tem como evitar de receber essas coisas. Mas eu posso me precaver. Ou seja, como é que eu posso me cuidar? Eu vou me cuidar evitando a exposição excessiva às redes sociais. Não, ao noticiário. Eu não estou dizendo que eu tenho que me alienar a essa situação toda que está acontecendo. É uma situação complicada, é difícil para todo mundo, certo? Mas eu tenho que evitar a superexposição às redes sociais, à mídia social, à televisão, noticiário, de tudo quanto é tipo,
porque isso vai me bombardeando 24 horas por dia com notícia, com notícia, com notícia, muitas delas verdadeiras, mas que podem, dependendo da minha situação emocional, me causar pânico. Então, muita notícia, muita coisa, muita coisa, muita coisa, e eu fico, né? É um exagero de informação que às vezes eu não consigo processar muito bem, então eu preciso cuidar disso. Não me alienar, mas eu preciso ter um certo cuidado com a exposição excessiva às redes e também a noticiário, né, para conseguir lidar com essas situações. Então, a primeira dica é tentem evitar ou evitem ao máximo fake news. Antes de espalhar uma notícia, veja se é mesmo verdadeira. Segundo ponto, tentem evitar a exposição excessiva à televisão, à rede social, né? Porque no meio dessas coisas todas que são verdade, podem surgir notícias falsas e aí acaba me atrapalhando. Ou mesmo notícias verdadeiras que me causem pânico, né? Então, eu preciso ter noção disso também. Terceira dica é tentar manter o meu corpo em movimento. Ou seja, nós estamos já. O último dia que a gente foi para o colégio foi 16 de março. Nós estamos já 2 meses sem ir para o colégio. Lá tinha aula de educação física, o corpo estava em movimento de alguma forma, andava para lá e para cá. Agora eu estou em casa, às vezes não tem muito espaço para fazer as coisas. Então, uma dica importante é, para manter o meu corpo são e a minha mente sã, tentar manter de alguma forma dentro de casa ou no condomínio que não está fechado, mas né, tentar evitar o meu corpo, tentar colocar o meu corpo em movimento. Corpo são, mente sã são importantes, né? Então, o meu corpo em movimento é importante também. A outra dica importante que nós temos é tente fazer aquilo que te deixa calmo. Se ouvir música te deixa calmo, ouça muita música. Se tocar algum instrumento musical te deixa calmo, toque algum instrumento musical. Se não sabe tocar, talvez seja a hora de aprender. Veja, a gente tem muito mais tempo livre agora do que tinha antes. Então, talvez seja o momento de aprender a tocar algum instrumento musical, que você está adiando já há algum tempo. O YouTube está cheio de tutoriais para aprender desde flauta, a bateria, a guitarra, violão, o que quer que seja. O Lucas está dizendo que joga para ficar calmo. Tudo bem. Meu filho joga Fortnite e às vezes eu fico observando ele que ele fica mais nervoso jogando do que se ele não jogasse. O Lucas está dizendo que quando ele joga fica ainda mais irritado. Então talvez seja o momento de não jogar tanto, né? Se o jogo te deixa muito irritado, quanto mais você jogar, mais irritado você fica. Então, é importante conseguir manter a solução, manter a concentração. Claro que nem para todo mundo o Tito está dizendo que os jogos não são a solução, não são mesmo, né? Mas tem algumas coisas que me deixam mais calmo. Então, a dica a ideia é você fazer alguma coisa que te deixa calmo, não que te deixe mais irritado. E aí eu falei em música, música pode te deixar calmo, tocar algum instrumento musical, ouvir música, enfim. Ache a sua forma, ache algo que te deixa calmo nesse tempo que você está meio que preso em casa. Outro assunto importante é você não estar solitário. Ou seja, muitas pessoas estão sozinhas em casa. Isso não quer dizer que elas precisam ficar solitárias em casa. Nós temos à nossa disposição, veja, e aí que é importante o equilíbrio. Nós falamos antes que não é importante nós não estarmos expostos excessivamente a redes sociais. Mas nós termos contato com outras pessoas através dessas redes sociais de uma forma sadia é importante. Então, veja, eu posso estar sozinho, mas eu não preciso estar solitário. Estar em contato com outras pessoas através das mídias sociais é importante. WhatsApp, Instagram, Facebook, Skype, o que quer que seja, né? Aproveite esse tempo que você tem para estar em contato com as pessoas. Você não precisa estar solitário. Você pode estar sozinho, mas você não precisa estar solitário nesse tempo. Agora pensem, por exemplo, no avô, na avó, no tio, no padrinho, na madrinha, pessoas que estão talvez sozinhas
O que você pode fazer? Dá uma ligada para eles, mesmo que seja rapidinho, por imagem, por vídeo, por voz, enfim, ache o seu jeito. Ache o seu jeito de estar em contato com as pessoas. A gente não precisa ficar solitário nesse tempo. A gente pode estar sozinho, mas não solitário. E eu acho que ainda bem que nós temos, acho não, tenho certeza que nós temos todas essas coisas à nossa disposição e isso nos ajuda. Imaginem vocês há 18, 20 anos atrás, presos em casa, com um celular desse, 3310, com um joguinho, com um único joguinho que esse celular trazia. Ele não tinha aplicativo para você baixar muita coisa. Então, imaginem vocês há 20 anos atrás, presos em casa com um celular desses. Ele, né, ele era ótimo, a bateria dele durava uns 20 dias quase, né? Podia cair no chão tanto que quisesse que ele não desmontava. Mesmo se desmontasse, você podia montar de novo, funcionava perfeitamente. Mas ele não servia para aquilo que os nossos celulares servem hoje, por exemplo. Como é que você ia ligar, fazer uma chamada de vídeo para alguém? Ou você tinha SMS, que é mensagem, né? De texto, 30 mensagens por mês e assim por diante, enfim. Então, aproveite esse tempo que você tenha, no período que nós estamos e as modernidades que a gente tem, para usar isso a nosso favor, não contra nós. Né? É importante para a nossa saúde mental e corporal nós termos uma disciplina, nós termos uma rotina diária. Quando a gente vinha para a escola, para o colégio, por exemplo, não sei que horas que vocês acordavam, talvez 5, 6 horas, para estar na escola às 7, para a aula começar às 7h10. Hoje a aula não começa às 7h10, a aula começa às 8. Mas o meu corpo precisa de uma rotina. Eu preciso, a minha mente, o meu corpo precisa de uma certa rotina. Acordar na mesma hora, estar pronto para assistir a aula na mesma hora, me alimentar tentar ter as refeições na mesma hora sempre, ou seja, ter uma rotina é saudável. De vez em quando sair da rotina, sábado, domingo, feriado, é saudável também. Mas normalmente eu preciso de uma rotina para tentar ter uma vida mais saudável. Todas as nossas ações individuais, elas estão ligadas às ações individuais de outras pessoas. Ou seja, aquilo que eu faço individualmente, achando que isso não tem influência na vida de ninguém, eu estou enganado. A minha ação individual vai influenciar a ação individual de outra pessoa. Ou seja, está tudo interligado. Mesmo eu sozinho, eu estou ligado com outras pessoas. E isso vai se refletir nas minhas ações boas e nas minhas ações ruins. Por exemplo, nós falamos antes da questão de estar em contato com os mais idosos através de chamadas de vídeo. É uma ação individual minha, mas que vai influenciar positivamente as reações individuais dessa outra pessoa também. Tá? Eu queria indicar um filme para vocês que ajuda um pouquinho nisso, que é esse filme chamado Pay It Forward. Em português, esse filme se chama A Corrente do Bem. Ele é do início dos anos 2000, mais ou menos. Se alguém não assistiu ainda, é bem legal esse filme, quem quiser assistir. O personagem principal é esse garotinho aqui. Ele tem como tarefa de aula tentar pensar em algo que mude o mundo. E ele pensa exatamente nisso daqui. Como é que a ação individual dele, boa, vai influenciar outra pessoa, que essa outra pessoa vai influenciar outras pessoas e essas outras pessoas vão influenciar outras pessoas. Então, por isso que é a corrente do bem. Pay it forward. Se alguém te faz alguma coisa boa, leva essa ação boa à frente, né? Vá com essa ação boa para frente. Pague isso para frente, né? Retransmita isso para as outras pessoas. Quem já assistiu, vale a pena reassistir. Quem não assistiu ainda, pode
fica a dica aí para vocês assistirem também. Nessa intenção de que a minha ação individual influencia positivamente ou negativamente a atitude individual de outras pessoas, tá? E aí tem uma canção de um rapaz chamado André Stern, que fala simplesmente, o título da canção é Simplesmente. E aí, nessa canção, ele pergunta o que é que ele pode fazer para ajudar alguém. E às vezes, para ajudar alguém, eu não preciso de muito. Às vezes, a minha ação, mínima que seja, vai ajudar uma outra pessoa. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que vocês ouçam essa música. Eu vou copiar aqui o link da música para vocês, se vocês quiserem ouvir. Mas essa é a música. Às vezes né, nas minhas boas ações, tem coisas poucas que eu posso fazer que vão mudar a vida de alguém. E principalmente nesse período de pandemia que a gente vive, talvez uma ação mínima minha de ajudar alguém, de ligar para alguém, de se importar com alguém vai mudar a vida dela, e essa pessoa que teve a sua vida mudada vai ter a oportunidade de ajudar outros, e assim isso vai. Essa é uma corrente do bem que a gente precisa, que nós precisamos espalhar então. Para nós lembrarmos rapidamente algumas dicas: fujam das fake news, evidentemente, tentem não se expor excessivamente às redes sociais e ao noticiário que está por aí, sem alienação, evidentemente, mas sem exposição excessiva. Tentem manter o corpo de vocês saudável, façam aquilo que deixa vocês calmos, ouçam boa música, enfim, algo que acalme o coração e a mente de vocês. Estejam sozinhos, mas não solitários, tá? Tenham contato com outras pessoas, de longe, de perto, aproveitem essa oportunidade, esse tempo meio de reclusão, para estar em contato com quem é importante para vocês. Tentem manter uma rotina diária saudável também, alimentação saudável, enfim, o corpo de vocês precisa de uma rotina. As ações boas de vocês estão ligadas, interligadas uma com nossas ações com as outras pessoas, então
pensem nisso também nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo. E às vezes ações pequenas podem mudar toda a vida de alguém. É isso, gente, que eu tinha preparado para a nossa aula de hoje. Obrigado pela companhia, por terem ajudado também. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de complementar alguma coisa, tem alguma dúvida, quer dar um testemunho, alguma coisa assim, fique à vontade. Se não, nós encerramos a aula aqui, a aula termina às 11h15, então terminamos 10 minutos antes, não tem problema. Então, se não temos nenhuma dúvida, nenhuma questão para ajudar aqui, vocês podem voluntariamente ir saindo da sala e se preparando para a próxima aula. Deus cuide de vocês, cuidem-se, cuidem daqueles que são especiais na sua vida, e assim a gente consegue passar por esse momento, passar por esse tempo também de uma forma um pouco menos complicada, tá bom? Tchau, gente, boa semana. De nada, gente, vocês que ajudaram também. Cuidem-se, tá bom? Qualquer coisa quiserem compartilhar ou assistir de novo, alguma coisa assim, fica lá disponível no YouTube do Colégio Luterano.